O último levantamento oficial sobre as áreas de risco de deslizamentos na cidade foi realizado pela Prefeitura de São Paulo em 2010. De lá para cá, nenhuma nova análise foi feita. Na época, um estudo do IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, identificou 407 locais sujeitos a deslizamentos na capital. Bom, o assunto volta ao debate com as chuvas de verão. E para falar sobre essa questão, eu recebo o geólogo do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o Eduardo Soares de Macedo. Tudo bom, Eduardo? Tudo bem. Obrigado pela participação aqui no nosso jornal. Vamos lá, por que tanto tempo aí já estamos sem uma atualização, aí já há 8 anos? Bom, primeiro porque é difícil, né? É um trabalho de longo prazo, nós levamos, quando fizemos esse trabalho, 15 meses para realizá-lo com uma equipe grande. Então, em primeiro lugar, a questão da dificuldade em si. Segundo, é um trabalho que custa um volume de recursos razoavelmente alto. Essas duas coisas poderiam explicar inicialmente, mas você tem a Prefeitura fazendo alguns trabalhos, Felipe, não está abandonada o mapeamento das áreas de risco. A equipe da Prefeitura é uma equipe bem composta, com geólogos e engenheiros. Eles têm, conforme a necessidade, eles têm feito essa atualização corriqueiramente. A última informação que eu tive é que das 32 subprefeituras, 5 já tinham realizado trabalhos de atualização desse material. Como que é esse trabalho de atualização, Eduardo? Então, quando você vai trabalhar com área de risco, você tem duas coisas para olhar. A primeira é o que a gente chama de meio físico, que seria a questão dos solos, do relevo, da água, ou seja, aquela coisa natural, entre aspas, hoje em dia. E a segunda é a ocupação. Então, se você tem uma área, uma região, por exemplo, uma região montanhosa, onde o deslizamento pode acontecer, um solo mais profundo, uma área com pouca vegetação e chove, você pode ter um deslizamento naturalmente. Quando a ocupação chega, ele faz cortes, ele mexe, tira as árvores, mexe na área. Então, ele propicia que aquela suscetibilidade natural aumente mais ainda. E aí você vai ter a formação de área de risco. Nada mais é do que uma ocupação de má qualidade em cima de um terreno que já não era muito bom, já não era muito estável. Junta as duas coisas, área de risco. Bom, e com base aí nos dados que a gente tem, quais regiões aí de São Paulo, da cidade, apresentam aí mais áreas de risco? Bom, a área de risco está espalhada pela cidade toda. Se você pegar em termos de regiões mesmo, a região sul. Você tem ali Embu-Mirim, é campeã, Campo Limpo, Capela do Socorro, Cidade Ademar. Áreas que tem muita coisa. Tem mais de 170 áreas de risco só nessas 4 subprefeituras. Depois, você tem a região leste, um pouco menos, bem menos, e a região norte. E da região norte, região da Cantareira. Aquela região, a hora que você tem a formação dos morros ali e as áreas as pessoas ocupando aquilo, vai formar área de risco. Então, Cantareira, região de Taipas, Freguesia, Brasilândia, Perus, Jaraguá-Perus, e lá na zona leste a região da cidade de Tiradentes. E dependendo aí da região da cidade, as características dessas áreas de risco mudam? Mudam sim. Quando você vai para Cantareira, você tem a questão da própria serra. Então, ali é uma área de muita alta suscetibilidade natural. Quando você vai para a Zona Sul, ela é uma área melhor para se ocupar, mas uma ocupação de muito menor renda, né? A região da Zona Sul é a região dos mananciais, que com a própria lei dos mananciais, ela teve uma ocupação clandestina, uma ocupação irregular generalizada. Então, uma ocupação bem mais pobre, inclusive, que afetou muito mais as áreas do que afetou na Zona Norte. Então, você tem essas diferenças. E quando você vai, interessante, quando você vai para a Zona Leste, você tem muita área de risco ligada a córregos. Então, o escorregamento das margens dos córregos, que é uma característica da Zona Leste. Muitos córregos. Bom, a gente pode dizer aí que o déficit habitacional aí é a grande questão aí que causa esse problema aí dessas áreas de risco? Não, sem dúvida, né?
É bom a gente sempre lembrar que ninguém mora numa área de risco porque gosta e acha bonito. Isso é folclore, é samba só, né? Na verdade, as pessoas chegam para morar em algum lugar e elas procuram um bom lugar para morar. E um bom lugar para morar custa dinheiro. Um terreno custa dinheiro, uma casa, um apartamento custa dinheiro e as pessoas efetivamente não têm dinheiro. E aí então elas são empurradas para os terrenos que o mercado imobiliário não dá valor. E aí ela vai ter uma ocupação, esse terreno vai ter ainda, se ele já é ruim, ele vai ter uma ocupação de baixa qualidade técnica, porque as pessoas não têm dinheiro. Então esse déficit habitacional está relacionado a essas pessoas, principalmente, que efetivamente moram mal. O déficit habitacional do Brasil são 7 milhões de moradias. Se você pega um Minha Casa Minha Vida, um programa já que tem alguns anos, ele constrói 200, 300 mil moradias no ano, quando ele construiu bastante. Então nós estamos falando de um déficit habitacional que está com 7 milhões e vai crescer mais ainda, porque as pessoas se casam e as famílias vão aumentando, vêm pessoas de outros lugares. Nós estamos falando do déficit habitacional que vai ser resolvido daqui a 10, 20, 30, 50 anos. Bom, Eduardo, aí existe um plano estratégico de intervenções do município? O que é isso? Ele tem sim. Quando nós mapeamos em 2010, nós mapeamos em 89, 2003 e 2010. Em 2010, na sequência, foi feito um planejamento para atacar essas áreas, que são as áreas que existem, né? Então, elas estão prontas, estão lá, as pessoas estão morando, então eu preciso atacar. Eu tenho duas formas de fazer isso. Uma é arrumando as áreas onde as pessoas vivem, que a gente chama urbanizar ou reurbanizar essas áreas. Que é você arrumar as ruas, colocar água e esgoto direito, resolver problemas pontuais de barrancos que estão caindo com obras. Tal. Então, você mantém as pessoas morando nesses locais. E caso isso seja muito complicado, ou por uma questão de alto valor, ou porque tecnicamente aquilo não dá para fazer, você acaba retirando as pessoas e construindo casas e conjuntos habitacionais. Normalmente, a preferência é para manter as pessoas no mesmo lugar. 2 motivos. Ou nós não temos terrenos, o que é verdade, a gente não tem terreno para sair fazendo casas. E segundo, você quando retira alguém do seu espaço e do seu bairro, da sua comunidade, você tem uma quebra social muito grande, que às vezes é mais prejudicial do que você levar a pessoa para um outro lugar para morar. Bom, a região sudeste é a região aí do país com mais áreas de risco? Opa, sem dúvida alguma. Nós temos aí São Paulo com a região metropolitana, você tem o Vale do Paraíba e você tem o litoral de São Paulo. Você vai ter o Rio de Janeiro, que tem a cidade do Rio com muita área de risco, toda a região metropolitana do Rio e o centro ali da região serrana, que foi palco do maior evento que nós já tivemos em 2011. Morreram mais de 900 pessoas em 2 dias em 2011. Você vai ter Minas Gerais, com Belo Horizonte e todas as cidades em volta, e muito problema, e você tem o Espírito Santo, na região de Vitória, Vila Velha. Ou seja, na região sudeste se concentram a maioria das áreas de risco, a maioria dos problemas e a maioria das mortes. Agora, de quem que é a culpa, se é que a gente pode dizer assim, né? As pessoas que vão morar nesses lugares, como você já bem disse, não por vontade, porque não tem outro lugar para morar, ou da prefeitura que não impede que isso aconteça e não gera novas moradias populares, sociais, enfim. Vou dizer para você assim, é simplista você culpar as pessoas, é simplista simplesmente culpar a prefeitura. Vou dizer para você que isso é um problema histórico nosso. Nós começamos a ter favela em 1910, em morros, e de lá para cá isso só tem aumentado. É um problema que está inserido dentro do problema como um todo do país, o problema da educação, que não leva as pessoas a terem melhores empregos e mais oportunidades quando ficam adultos, a questão da renda que vem do trabalho e a questão da oportunidade de entrar no mercado da habitação, que é um mercado caro também. Então, na verdade, quando a gente fala de área de risco, nós estamos falando de resolver o problema da habitação, que está ligado à questão do emprego e renda, que está ligado, no final, à questão da educação. A gente está falando dos problemas do país como um todo. Então, não é simples de se resolver, não é uma prefeitura que vai resolver, nem o governo do estado. É todo mundo junto, inclusive a sociedade, entendendo que isso
tem que ser importante e que isso tem que estar dentro das políticas de governo quando você vota, quando você reivindica, quando você pede as coisas, né? Isso como um todo. Tem que pensar a cidade, Felipe, como sendo um lugar onde os riscos acontecem. Nós estamos aqui no estúdio, nós temos o risco de acabar a energia elétrica e sairmos do ar, certo? Nós, se sairmos na rua, temos o risco de sermos atropelados, do ônibus, perdemos o ônibus, o metrô parar, o posto de gasolina pegar fogo, o caminhão de gás despejar alguma coisa, um duto estourar, uma inundação ocorrer na beira do rio ou um deslizamento acontecer. Deslizamento e inundação são só 2 dos riscos da cidade. Isso tudo é cidade. Tudo que você imagina tem riscos na cidade. Vivemos numa sociedade de risco. E aí, para isso, você precisa ter gestão de risco na cidade como um todo. Isso é só 2 exemplos, inundação e deslizamento. E só para a gente encerrar, existe alguma política específica para essa época do ano, que a gente sabe que a gente tem aí as chuvas fortes de verão? Tem sim, tem sim. Quando você mexe com área de risco, você mexe com 3 coisas. Resolver o problema, como eu já mencionei, fazer fiscalização para que a área de risco não se forme, plano diretor, todo esse tipo de trabalho e a convivência com o problema. A gente sabe que o problema não vai ser resolvido rapidamente, mesmo que você tenha vontade. Convivência. Convivência é defesa civil, planos de defesa civil que nós temos no estado de São Paulo, mais de 170 cidades que tem um plano que é gerenciado pela Defesa Civil Estadual, que o IPT participa, o Instituto Geológico participa, e a cidade de São Paulo tem o seu próprio plano também, que está inserido. Nós também ajudamos a cidade de São Paulo quando é necessário, e as equipes da prefeitura são equipes bem treinadas, não dá para dizer que não sejam, são bem treinadas. Você tem equipes de defesa civil nas regionais todas, formando aí um grande corpo dos agentes de defesa civil, trabalhando na época de chuvas, com meteorologia, com apoio técnico do CGE, da prefeitura. Nós temos um trabalho que está andando, mas isso não significa também que nós não vamos ter ou mortes ou deslizamentos. Não vai acontecer, mas a ideia da defesa civil é tentar salvar vidas e não impedir o deslizamento de acontecer. Tá certo, Eduardo. Eu queria agradecer muito o Eduardo Soares de Macedo, geólogo do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, conversando um pouquinho com a gente aqui sobre essa questão das áreas de risco aqui na cidade e no estado. Muito obrigado pela participação. Eu agradeço. Obrigado, Felipe.